Olá, muito boa noite. Sejamos todos bem-vindos a mais um encontro de todas as semanas, uma oportunidade que nós temos de nos encontrarmos e de iniciarmos a semana com uma reflexão. Como em outras oportunidades, nós temos também convidados muito especiais. Hoje temos a nossa querida Marcinha. Márcia, lá da cidade de Birigui, amiga de muito tempo, de longa data, amiga da Casa do Caminho, do qual eu faço parte. Marcinha, seja bem-vinda, muito boa noite, sinta-se abraçada e acolhida pelos amigos da Casa do Caminho, como sempre, por todos que estão chegando aqui, o qual nós damos boa noite e agradecemos por estarem conosco. Seja bem-vinda. Muito boa noite a todos os que estão conosco, na paz de Jesus Cristo. Assim seja. Então, que nós consigamos, nesse momento, alegrar-nos, agradecer, voltando os nossos pensamentos, nossos sentimentos a Jesus, nosso mestre, nosso guia, a Deus, o nosso Pai, a espiritualidade amiga, benfeitora, que tem nos acolhido, nos sustentado, nos inspirado em todos os momentos. E que sejam esses breves momentos de muita paz para todos nós que estamos conectados a esse instante, a essa oportunidade, e os nossos companheiros que em outro momento estarão também tendo contato com este conteúdo. Seja luz, esperança e paz a todos nós. Que assim seja. Marcinha, fique à vontade. O espaço é seu, a casa virtual é sua. E nós estamos aqui com o coração alegre e agradecidos por ter você. E envolvemos você nessas vibrações amorosas para podermos extrair do conhecimento, das energias boas que você nos traz. Muito obrigada. Eu quem agradeço, Nícia. Então, nós estamos, nesta noite, nos propondo uma pequena reflexão. Uma reflexão, como disse a nossa companheira Nícia, para iniciarmos a semana. Porque é impressionante a quantidade de bênçãos das quais nós somos dotadas. E o Criador, ele não mediu esforços para nos dotar de elementos maravilhosos em prol da nossa própria evolução. Temos, então, muitas coisas favoráveis a nós. E nós podemos chamar tudo o que temos para a nossa evolução de talentos. Sim, nós podemos chamar tudo isso de talentos. Jesus, o Cristo de Deus, nos trouxe uma história que ficou conhecida como a parábola dos talentos. Nessa história, o mestre fala de um senhor muito rígido, muito exigente, que ao fazer uma viagem deixou com três dos seus servidores uma quantidade de moedas. Com o primeiro, ele deixou uma quantidade grande, com o segundo, uma outra menor, e com o terceiro servidor ele deixou uma única moeda. E ele queria, ao voltar, saber o que é que seus servidores seriam capazes de fazer com aqueles recursos. O primeiro, sabendo das características do seu senhor, tratou de multiplicar, de aplicar aqueles recursos. O segundo fez então a mesma coisa. Mas o terceiro, que tinha recebido menos, preocupado com a reação que pudesse ter o seu senhor, caso ele não fizesse o dinheiro progredir, tratou de enterrá-lo. Sepultou o talento, o dinheiro, a moeda. E quando retorna o Senhor, a coisa fica então muito interessante.
Porque o Senhor se dirige ao primeiro, que tinha recebido a maior quantidade, e vê o quanto ele houvera produzido na sua ausência. O segundo servidor também aproveitou, aplicou, multiplicou. E o terceiro, exatamente aquele que tinha recebido um talento somente, preocupado com medo, aniquilou este talento, sepultou-o. E para a surpresa de todos que ali estavam naquele dia da prestação de contas, o Senhor tratou de abençoar aqueles dois que tinham multiplicado os seus recursos e lamentou que aquele que tivesse recebido apenas um talento, nada fez com esse talento recebido. E é curiosa a fala de Jesus, pondo na voz do Senhor dessa história as suas advertências para conosco. Àquele que mais tem, mais se lhe dará. Àquele que nada tem, até o que pensa ter lhe será tirado. Essa advertência, Jesus usou-a na história e usa até hoje para nos alertar. Aquele que mais tem, mais se lhe dará. E aquele que nada tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. A princípio, parece uma medida injusta. Como é que vai se dar mais àquele que mais tem? Mas é uma questão de lógica, porque aquele que mais tem foi o que mais produziu, o que melhor aplicou, o que fez render os recursos do Senhor. Não é assim que nós falamos, exemplo, a questão do tempo. Quando nós precisamos de alguma coisa, dizemos assim: procura aquele que é muito ocupado, porque esse há de ter tempo para fazer. Aquele que não faz, que não tem muitas ocupações, esse procrastina, posterga e acaba muitas vezes não fazendo aquilo que é necessário. Aquele que enterrou a moeda, então, até a moeda que ele julgava ter não era dele, era um empréstimo do Senhor das terras, do Senhor fazendário. Na nossa vida, na terra, nós também somos dotados de vários talentos. Como já disse lá no início, são vários talentos que devemos usar para a nossa evolução. Cada qual de nós tem a possibilidade de experimentar talentos variados, oportunidades que nos são concedidas pelo nosso Pai Criador. Nós somos dotados, por exemplo, do talento da inteligência. Quanta coisa poderemos realizar com a nossa inteligência? O fato de não termos uma deficiência mental, uma doença cerebral que nos dificulte a atividade mental, que nos dê capacidade de agir, de pensar, de elaborar. É uma bênção a inteligência que nós temos na Terra. É um talento que devemos saber multiplicar, aplicar em prol da vida, em prol do bem, em prol das coisas, em prol das pessoas. Usar a inteligência em favor do crescimento da vida. Mas temos um outro talento que a vida nos concede no mundo: o dinheiro. Aqueles que têm a oportunidade de nascer em berço de ouro, ou ainda que não seja em berço de ouro, mas que tenha facilidade financeira, econômica, facilidade monetária, em quantas coisas ele pode transformar esse dinheiro? Em escola, em hospitais, em lares, em oportunidade de estudo, em esportes, em saúde, em bênçãos multiplicadas, sem deixar de usufruir do próprio dinheiro. Além de usufruir do próprio dinheiro, faz com que esse dinheiro seja utilizado em favor da comunidade. Nós encontramos também as bênçãos da cultura, mais um talento. As pessoas que podem viajar, conhecer lugares, aprender coisas, tudo isso faz com que a cultura cresça. Aquelas que têm acesso aos livros, às bibliotecas, aos museus, quanto aprendem e quanto podem fazer com esse aprendizado, socializando a cultura. A cultura sendo colocada na socialização, na distribuição do conhecimento para com as outras pessoas. E nós, que somos os portadores de saúde,
Ora, a nossa saúde é um talento inimaginavelmente abençoado, porque a pessoa pode ter dinheiro, pode ter cultura, pode ter inteligência, mas se ela não for saudável, se ela não tiver saúde, ela pode fazer muito pouco com tudo isso que ela tem. Então, a saúde é um talento inimaginável, de grande valor para todos nós. É destes talentos maravilhosos, majestosos, com o qual e a partir do qual poderemos deixar a vida engalanar-se, deixar a vida crescer e nos tornarmos verdadeiramente indivíduos talentosos por saber aplicar as riquezas, as bênçãos que o Criador nos concede. No meio de todos esses talentos, nós recebemos do Criador as oportunidades de vida na Terra com eles. Destacamos o talento do poder. Vejamos bem, poder em toda a linha. Quem é pai tem poder, quem é mãe tem poder, quem é político tem poder, o administrador tem poder, quem dirige uma empresa, um condomínio tem poder, quem está à frente das tarefas da casa espírita, liderando um pequeno grupo de pessoas, tem poder. Nos mais variados níveis, o poder estando em nossas mãos, podemos fazer dele bom uso ou mau uso. Logo, aqueles que se valem do poder de que são investidos para tripudiar sobre os outros, para infernizar a vida alheia, para tratar mal, para dominar, para machucar, certamente vão dar conta deste talento, usado de uma forma equivocada. A questão do uso do poder é para o bem da comunidade, para o bem direcionamento das pessoas, das empresas, do grupo espírita, da liderança de jovens, da liderança de adultos. Há talentos que são nossos, coisas que nós já conquistamos como virtudes, como dons que eram e passaram a ser propriedades nossas, como a nossa inteligência, como a nossa cultura, por exemplo. Passam a ser incorporados à nossa alma. Porém, há outros talentos que vão ficar no mundo. Vejamos bem, o dinheiro, o poder, a riqueza em geral, tudo quanto temos, propriedades, veículos, tudo vai ficar no mundo. A única riqueza que nós levaremos depois da morte física é aquela que Jesus disse que deveríamos fazer questão de conquistar. Aquela riqueza que o ladrão é incapaz de roubar, que a ferrugem não pode corroer e muito menos a traça pode consumir. É uma riqueza com essas características, só pode ser a riqueza da alma. Todas as demais são coisas, são objetos, são valores que ficam no mundo porque ao mundo pertence. Então, nós temos as riquezas com as quais nós podemos auxiliar a nossa comunidade e já temos riquezas que pertencem ao nosso patrimônio espiritual. As riquezas que são do mundo permanecerão no mundo. As riquezas que estão conosco no mundo, mas são da nossa alma, essas levaremos conosco. Deste modo, os nossos talentos devem ser utilizados para o bem da vida. E não foi à toa que o Cristo nos propôs que aprendêssemos a fazer amigos com as riquezas do mundo. Quantas vezes nós somos portadores de riquezas do mundo e de riquezas no mundo e não conseguimos fazer nada por ninguém? Nós usufruímos apenas, egoisticamente, fechado em nós mesmos. Usufruímos, aproveitamos, mas não conseguimos socializar com ninguém. Uma moeda, uma palavra, uma oportunidade com quem quer que seja. E desse modo, costumamos sair da Terra, deixar a reencarnação com muitos comprometimentos, porque nós estamos aqui exatamente para saber utilizar os talentos que Deus nos deu. E cada um tem o seu. Ninguém fica sem o talento.
Imaginemos a criatura que sabe pintar um quadro a óleo, que sabe pintar um quadro a nanquim. Quanta beleza que ela expressa numa tela. Nós poderemos desenvolver as pessoas em nome dos nossos talentos. Imaginemos quantas crianças poderiam ter material escolar. Poderiam não faltar à escola se nós ajudássemos com um kit de material escolar no início das aulas. Se ajudássemos com o uniforme, com a merenda, com recurso para sua passagem. Nós podemos fazer tanto um bom uso dos valores que temos, muito bom uso com os valores que temos, com os talentos à nossa disposição. Imaginemos alguém que cante, que tenha uma voz maviosa, usando estes recursos para embelezar a vida, para adocicar os ouvidos da humanidade. É natural que, usando do seu próprio talento, a pessoa ganhe o que merece, usufrua o benefício, o dinheiro que advém disso, para o que precisa viver. O seu canto, a sua arte, são expressões de Deus para embalar as lutas, as dores, as alegrias humanas. Nossos talentos não devem ser desperdiçados. Mas há um talento notável que muita gente não dá importância. Vamos observar bem a partir de agora o que nos fala o benfeitor. É o talento da crença, o talento da fé religiosa, o talento do conhecimento da doutrina espírita. Muita gente afirma que pode viver no mundo sem religião, que a religião não faz falta nenhuma, o que nós admitimos ser improvável. Eu, particularmente, acredito que a religião se torna fundamental para o exercício das nossas atividades terrenas. Ela nos faz muita falta. Nós notamos que muita gente não frequenta a igreja, não vai a templos, não participa de nenhum culto, mas tem o amor pela humanidade, dedica-se a servir a humanidade. É a sua religiosidade transformada em atitudes, transformada em gestos. Essa pessoa, ela não frequenta os templos, mas ela empresta o seu tempo, empresta as suas mãos, a sua inteligência, o seu dinheiro, o seu poder em prol de grupos humanos. Dedicam-se aos vegetais, dedicam-se a resguardar os mananciais, dedicam-se a tratar dos animais, a cuidar de crianças órfãs, de velhos abandonados, de doentes mentais, de doentes psiquiátricos, de doentes com lesões físicas. Esta é a sua religião. A pessoa usa os seus talentos em prol de outros. Usa a expressão da sua religiosidade em favor daqueles que convivem na mesma sociedade que ela. Vamos nos lembrar de um exemplo de Madre Teresa de Calcutá, quando retirou das lixeiras da cidade de Calcutá um homem que estava à beira da morte. Levou-o, banhou-lhe, colocou-o numa cama digna para que ele ali tivesse uma morte digna. Ele, então, tomou-lhe as mãos de Madre Teresa e perguntou-lhe em lágrimas: Senhora, qual é a sua religião? E a Madre Teresa lhe respondeu marejada de emoção: A minha religião é você. E qual é o Deus que a senhora serve? Meu Deus é você. Logo, transformar a nossa religião em amor ao próximo é algo indizivelmente grandioso. Nós poderíamos transformar a resposta de Madre Teresa, quando ela diz a minha religião é você, substituir a palavra você pelo amor, porque o que ela estava fazendo para aquele indivíduo adoecido às portas da morte era nada mais, nada menos que o exercício do amor desinteressado. Então ela poderia ter respondido para ele assim: a minha religião é o amor. E quando ele lhe pergunta a qual Deus a senhora serve, ela também poderia ter lhe respondido: meu Deus é o amor. Então a nossa religiosidade transformada em amor ao próximo é algo
muito grandioso, que faz com que aprendamos a valorizar os talentos que Deus nos deu, a dignificar os talentos que nós vamos levar para depois da nossa morte. Pela psicografia de Chico Xavier, nós temos algo bastante interessante. Quando o irmão X, no livro Estante da Vida, vem nos falar exatamente sobre isso. O terceiro servo fiel que, por intenção, enterrou o conhecimento espírita. Aqueles que tiverem um interesse em observar um pouco com mais de atenção, Estudo da Parábola, item número 4, livro Estante da Vida. Quando ele foi questionado, este senhor, este servo que enterrou o talento do conhecimento espírita, ele disse o seguinte: Senhor, te devolvo o conhecimento espírita, intocado e puro, qual recebi de tua generosidade. O conhecimento espírita é luz, Senhor, e com ele aprendi que a tua lei é dura demais, atribuindo a cada um conforme as próprias obras. De que modo usar uma lâmpada assim, brilhante e viva, se os homens da terra estão divididos por pesadelos de inveja e de ciúme, de crueldade e de ilusão? Como empregar o clarão da tua verdade sem ferir ou incomodar? E como incomodar ou ferir sem trazer deploráveis consequências para mim próprio? Sabes que a verdade, entre os homens, cria problemas onde aparece. Em vista disso, tive medo da tua lei, Senhor, e julguei como sendo a medida mais razoável para mim o acomodar-me com o sossego de minha casa. Assim pensando, ocultei o dom que me recomendaste aplicar, e restituo-te semelhante riqueza, sem o mínimo toque de minha parte. Olha só, quantos de nós nos negamos a ser espíritas, a transferir o conhecimento espírita através da palavra, mas principalmente através dos exemplos. Quando é questionado, você é espírita? A pessoa responde assim: eu estou tentando ser. Nós somos espíritas, nós temos o conhecimento espírita. E aqui nós vamos ver qual foi a resposta que o Senhor deu para aquele servo que enterrou o talento do conhecimento espírita. Continua o irmão X. O sublime credor, porém, entre austero e triste, ordenou que o tesouro do conhecimento espírita lhe fosse arrancado e entregou, de imediato, aos 2 colaboradores diligentes que se encaminhariam para a terra de novo, declarando incisivo. Olha só, Jesus já nos alertava: a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, aqui, o irmão X nos relata que o sublime credor, o Senhor, tirou aquele talento do conhecimento espírita daquele que só havia recebido isso, enquanto os outros haviam recebido dinheiro, poder, conforto, habilidade, prestígio, inteligência, autoridade, e tinham progredido isso, transformado isso em trabalho, em progresso, em amizade, em esperança, em gratidão, em cultura, em experiência, tinham fomentado estes talentos, ele simplesmente se recusou a espalhar o conhecimento espírita. Vejamos bem. Servo infiel, disse o credor, não existe para tua negligência outra alternativa senão a de recomeçares toda a tua obra pelos entraves do princípio. Não existe para a tua negligência, por teres enterrado o talento do conhecimento espírita, do que retornar ao início da sua jornada e recomeçar agora.
Então ele diz assim: Senhor, Senhor, onde está a tua equidade? Onde está o tratamento de igualdade para com todos? Deste aos meus companheiros, aos que haviam recebido 5, aos que haviam recebido 2 talentos, destes o dinheiro, destes o poder, o conforto, destes a habilidade, destes o prestígio, a inteligência e a autoridade. E a mim concedeste-me tão só o conhecimento espírita. Então, como fazes cair sobre mim todo o peso da tua severidade? Ainda questiona o sublime Criador. O Senhor, entretanto, explicou-lhe brandamente: Não desconheces tu que te atribui a luz da verdade, o conhecimento espírita, o conhecimento religioso, como sendo o bem maior de todos? Se a ambos lhes faltavam o discernimento, se a ambos, aqueles que receberam 5 talentos, que receberam 2 talentos, se a ambos lhes faltava o discernimento que você podia ter lhes ministrado, através do exemplo ao qual fugiste, por medo da responsabilidade de corrigir, amando e de trabalhar em instrumento. Escondendo a riqueza que te emprestei, não só te perdeste pelo temor de sofrer e de auxiliar, como também prejudicaste a obra deficitária de teus irmãos, cujos dias no mundo teriam alcançado maior rendimento no bem eterno se houvessem recebido o quinhão de amor e de serviço, humildade e paciência que lhe negaste. Olha só que o credor diz a este que enterrou o talento do conhecimento espírita que aqueles poderiam ter produzido muito mais do que apenas ter dobrado se eles lhe houvesse conferido o exemplo, a força, a luz deste conhecimento. A humanidade, a comunidade poderia ser bem melhor acolhida, bem mais agraciada com outros tantos talentos, com a multiplicação de outros talentos. E ele então diz assim: Senhor, Senhor, por quê? Por que tamanho rigor, se a tua lei é de justiça e de misericórdia? Então, os assessores conduzem o servo desleal, o servo que ocultou o seu talento, para o recomeço, esclarecendo que a lei é, sim, disciplina de misericórdia e de justiça, mas com uma diferença. Prestemos atenção. Com uma diferença. Para os ignorantes do dever, a justiça chegará pelo alvará da misericórdia. Mas para as criaturas, tais quais nós, conscientes das próprias obrigações, a misericórdia chega pelo cárcere da justiça. Que todos nós sejamos, então, abençoados pela luz de reconhecermos que somos criaturas portadoras de talentos. E não importa se o nosso talento é 1, se são 2, se são 5. Façamos com que esse talento ajude no progresso daqueles que estão conosco, dentro dos nossos lares, no grupo espírita, no nosso trabalho, que nós possamos fazer com que as nossas habilidades manuais produzam, que a nossa inteligência se multiplique, auxilie aqueles não tão inteligentes como nós, que o nosso olhar de generosidade auxilie aqueles que têm dificuldades em manterem-se o próprio sustento. Que Jesus possa, através da luz deste talento, nos conceder vida longa sobre a terra, vida clara, firme, vida de multiplicação dos nossos talentos. Meus amigos e meus irmãos, esta era a nossa reflexão para esta noite. Vamos então à nossa prece. Senhor e Mestre Jesus, te rogamos todas as bênçãos de paz, de equilíbrio, de saúde,
Te rogamos as bênçãos do esclarecimento para que os nossos talentos sejam usados em nosso favor e em favor da nossa comunidade. Abençoe-nos hoje e sempre, fortalecendo-nos o desejo de aprender a servir, de aprender a amar, de aprender a produzir em nós o melhor. Muita paz, muita bênção a todos. Que assim seja.